Aluguel e venda de imóveis é um negócio que dá muito dinheiro em qualquer lugar do mundo e isso inclui o Japão. Mas tem algo diferente aqui de qualquer outro país e que envolve espíritos, desaparecimento de pessoas e há quem diga que até coisas ainda mais bizarras. 絶対なんか映る。Imagina que você chegou do Japão e quer alugar uma casa. Ou você já mora no Japão por algum tempo, mas quer economizar ainda mais no aluguel. Daí você encontra um corretor muito suspeito, estranhamente amigável, mas que te oferece um apartamento no local bem conhecido, bem movimentado, custando menos da metade do que deveria custar. Alguns quase de graça. Nossa, deve ser um milagre. É um grande achado, você pensa. Mas você pode estar se metendo numa grande cilada. Hoje você vai conhecer uma das formas mais baratas de viver no Japão, mas que tem muita coisa suspeita por trás. Os Jikobuken. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e bora pro vídeo. Jikobuken é uma expressão japonesa que se refere a um imóvel com uma história problemática ou com um passado indesejado. Geralmente são casas ou apartamentos que são mais difíceis de vender porque aconteceu alguma coisa ruim no passado dentro dessas casas. O dono faleceu nela, aconteceu alguma coisa mais violenta nessa casa, aconteceram eventos trágicos ou até mesmo sobrenaturais. Então são casas que têm essa fama de serem assombradas. E eu acho isso daqui maravilhoso. Não a tragédia, claro, isso é bem ruim. Mas eu já te explico por que eu acho que isso é uma oportunidade muito boa. A ideia por trás desses de Kobuken é uma ideia bem antiga e bem popular também. É um tipo de apartamento bastante popular em diversas áreas do Japão e que geralmente tem um custo de estadia muito menor do que qualquer outro apartamento que você vai encontrar nas mesmas condições em qualquer lugar do país. E tem muita história macabra por trás desses apartamentos, que faz com que alguns deles estejam intactos e ninguém quis alugar nos últimos 20 anos. Mas por que os japoneses têm tanto medo de morar nessas casas? Não pode ser tão bom assim. Eu pesquisei, eu encontrei os porquês disso e eu vou te contar. Mas antes eu preciso começar te explicando que existe mais de um tipo de Jikobuken. Existem outros tipos de apartamento que podem ser chamados assim também, e um deles é o que me chamou a atenção para fazer esse vídeo. Primeiro, dano físico. O primeiro tipo de Jikobuken é aquele que tem problemas físicos mesmo na estrutura. O apartamento tem uma encanação ruim e meio antiga, ou tem um sistema elétrico ruim, e daí os japoneses tentam te vender a preço de banana para jogar no teu colo a responsabilidade, porque ninguém mais vai querer comprar. Eles baixam muito o preço justamente para compensar esse problema que a residência tem. Às vezes são vários problemas, inclusive. Então cuidado com o que você aluga aí com preços muito baixos. 2. Infrações. Existem alguns apartamentos que infringem algumas regras de segurança, que estão praticamente de forma ilegal ali. Por exemplo, apartamentos que não foram construídos com a fundação muito segura, com medidas de segurança contra terremotos ou catástrofes naturais, que é algo bem comum no Japão. Isso pode ser sim um dos motivos para aquela casa ou apartamento ser vendido bem abaixo do preço que deveria custar. Então fica atento a esses pontos aqui quando você for comprar uma casa. 3. Danos ambientais. Existe também um terceiro caso, que é onde a casa não é o problema, mas o lugar onde ela está localizada, o ambiente ao redor. Esse daqui é o caso de casas próximos à creche, e daí tem muito barulho de crianças chorando, até mesmo casas que são próximas a indústrias, lugares barulhentos em geral. Então, devido a isso e aos japoneses que não gostam muito de barulho, praticamente ninguém quer morar ali. Então essas casas e apartamentos podem ser vendidos a preços muito mais baixos. A pessoa prefere pagar 3 vezes mais numa casa para não ter esse barulho todo. E esse daqui é o caso dos danos ambientais, problemas no ambiente onde a casa está. Mas é nesse ponto que as coisas começam a ficar mais estranhas. Dentro desse tipo de casa, também englobam casas próximas a cemitérios, crematórios, a lugares onde aconteceram acidentes famosos, coisas ruins no passado.
ou até mesmo a lugares próximos de onde se concentram o resto da máfia japonesa que atua hoje. Os japoneses acreditam que esses lugares têm algum tipo de influência ruim na vida das pessoas que vão morar ali, e por isso quase ninguém se arrisca a viver nessas casas. E é nesse ponto que eu quero começar o assunto desse vídeo, e o motivo pelo qual eu fiz toda essa pesquisa para entender os Jikobuken. As casas mal assombradas. Quarto, dano espiritual e psicológico. O Japão é um país fortemente supersticioso. As pessoas acreditam muito e têm muito medo de fantasmas, de espíritos maldosos, de energia ruim, e é justamente aqui que entram os Jikobuken. Para os japoneses, um apartamento ou casa onde aconteceu alguma tragédia, uma morte ou algo do tipo, é bem pior do que um local com eletricidade ruim ou vizinhos barulhentos. Eles acreditam de verdade que uma tragédia ou um evento ruim assim mancha espiritualmente o local para sempre, tornando esse tipo de casa ou hotel em um lugar ruim para se viver, que traz má sorte ou até mesmo que pode causar desgraças na vida do inquilino. O que mais me assusta nesses lugares é que alguns deles são apartamentos completamente normais, que não parecem ser nada ruim de se viver, mas que tem uma vibe muito esquisita. Eu não sei explicar, mas parece que tem algo de errado com aquele local. Existem várias entrevistas com pessoas que moram nessas casas, e muitas delas dizem ser bem tranquilo de viver, porque afinal de contas o morto não vai voltar para perturbar você. Ou será que vai? Brincadeira. Isso daqui tudo é muito bizarro e interessante também, porque as pessoas realmente têm uma cultura do medo sobrenatural, de ambientes puros e manchados espiritualmente. E isso é uma crença que vem desde os primórdios, lá atrás, desde a antiguidade japonesa. Isso está nos contos, na mitologia japonesa e nas histórias que são passadas de pai para filho. De acordo com esse folclore japonês, existem dois tipos de espíritos que assombram esses lugares: os Yurei e os Onryo. Os Yurei são as almas penadas, digamos assim. Os espíritos de pessoas que se foram com questões não resolvidas, como vingança, tristeza ou algo do tipo. Então eles não descansam em paz e permanecem na Terra para atormentar os vivos até que esses problemas sejam resolvidos. Um conto antigo chamado Yotsuya Kaidan conta justamente a história de Oiwa, uma mulher que volta dos que se foram após ser traída e tirada da Terra pelo seu marido. E então ela volta para assombrar e enlouquecer ele. E esse daqui é um exemplo de Yurei. Existe até um filme muito antigo que adapta essa obra, se eu não me engano. Já os Onryo são uma situação bem pior. Eles seriam espíritos mais bravos e que não vêm apenas para assombrar, mas para fazer coisas piores que eu não posso falar aqui. Os japoneses acreditam que esse tipo de coisa habita nesses apartamentos e que eles vão assombrar a vida de quem morar por ali. Isso justifica o porquê esses locais são tão baratos para se alugar. Então esse tipo de apartamento acaba sendo uma oportunidade muito boa para quem procura um dos aluguéis e casas mais baratas do Japão e não tem medo de fantasmas ou das situações que aconteceram no passado. Mas e você? Você moraria numa casa dessas? Comenta aí embaixo. Se você acha que só maluco viveria nessas casas e que ninguém nunca procuraria um lugar assim para viver, você está bem enganado. A procura por esse tipo de apartamento, com essa fama de assombrado, só cresceu nos últimos anos. Eu sei, isso é bem doido. Tanto por pessoas que não têm dinheiro para viver em grandes centros, porque de fato é muito caro viver em centros no Japão, quanto por pessoas que gostam desse tema de terror e se acham aventureiros demais para viver nessas casas. Esses aqui sim eu acho que são bem malucos, mas são corajosos. Existe uma série de vídeos de youtubers, tanto japoneses quanto gringos, que já gravaram vídeos passando noites ou morando nesses lugares, chamados de Jikobuken. Essa busca por Jikobuken é tão grande que criaram até um site específico que mostra o mapa de onde ficam essas casas. E uma das perguntas que eu mais me fiz durante essa pesquisa toda foi: será que alguém já morou por um tempo e de fato viu coisas estranhas nessas casas? Eu fui a fundo e eu encontrei alguns relatos e histórias pela internet e eu preciso te contar alguns desses casos. O apartamento de Hachioji. O primeiro caso supostamente aconteceu em um apartamento de Hachioji,
uma cidade na província de Tóquio. É dito que nesse apartamento, uma jovem foi desvivida pelo namorado de uma forma bem ruim. Então depois disso, anos se passaram, o local se tornou um Jikobuken e poucas pessoas tiveram coragem de alugar. Esses poucos que alugaram relatam terem visto coisas muito estranhas enquanto moravam lá, como sons de passos durante a madrugada, sussurros do quarto onde aconteceu tudo isso, e algumas pessoas abandonaram o local poucos dias depois de se mudarem, afirmando que não conseguiam dormir por causa do ambiente pesado. Caso Tanishi Matsubara. Matsubara é um comediante japonês meio fora da curva que ganhou bastante destaque depois de começar a morar por vontade própria em um Jikobuken. Ele não só vivia nesses apartamentos, como registrava tudo o que acontecia neles, e ele escreveu um livro chamado Jikobuken Kaidan, que significa algo tipo Histórias de Jikobuken. E daí você pensa, tá, ele realmente viu algumas coisas estranhas, ou ele fez tudo pela fama? Bom, segura aí porque os relatos dele são bem esquisitos. Tanishi conta que frequentemente ouvia passos e vozes inexplicáveis, mesmo quando ele sabia que estava completamente sozinho. Um dos relatos mais assustadores foi quando, certa noite, ele olhou para um espelho e viu o próprio rosto, mas com um sorriso que ele não estava fazendo. Você teria coragem de viver em um lugar assim? E se fosse mais afastado da cidade, mas perto do interior isolado? Isso mudaria a situação para você? Será que o preço vale a pena? Comenta aí embaixo. Eu tô esperando aí os corajosões, as pessoas que não têm medo de fantasma, comentarem aí que por R$ 1.000 a menos iriam morar em qualquer lugar. O lado triste do Jikobuken. Bom, eu pensei em acabar esse vídeo por aqui, mas ainda tem uma coisa que eu preciso falar sobre esses apartamentos que são ditos como assombrados ou onde aconteceram coisas ruins recentemente ou no passado. Eu preciso dizer que o lado triste disso daqui é que existem muitos apartamentos assim. Se você der uma boa olhada no Oshima Land, você vai perceber que são muitos apartamentos e casas. Não é uma aqui e uma acolá, são dezenas dele, talvez até centenas deles espalhados por vários lugares. Isso não quer dizer que o Japão não é um país seguro, tá? Pelo contrário, o Japão é um dos países mais seguros do mundo. Mas o motivo triste por trás de tantas casas assombradas é que acontecem muitos casos de pessoas partindo antes da hora, de idosos que são abandonados e vivem sozinhos, até que um dia eles são encontrados. Você deve imaginar como. Então são uma série de casos que tornam a casa deles como Jikobuken, mas que por trás disso tem uma história bem triste afinal de contas. Isso pra mim é um dos lados mais tristes do Japão, e foi uma das coisas que mais me chocou nessa pesquisa, pra ser sincero. Mas ainda assim é bem curioso ver esses casos de casas sendo vendidas a troco de bala, porque algo ruim aconteceu lá. Obrigado a você por acompanhar esse vídeo até aqui. Esse vídeo deu muito trabalho para ser feito, e eu queria fazer ele aqui como um especial de 50 mil inscritos. Sim, a gente bateu a nossa meta aí de 50 mil inscritos e eu tô muito feliz com isso. Muito obrigado mesmo por acompanhar cada vídeo que eu posto aqui no canal. Eu amo falar sobre esse assunto, assim como vocês também amam, de Japão, Coreia, China, Ásia em geral, e eu vou continuar trazendo o melhor conteúdo possível aqui para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Meu nome é Simon, e esse daqui é o Rota Asiática.